Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Maggi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro e nesta edição você vai ver que a aprovação do presidente Lula caiu para o pior patamar em 2 anos, com problemas na gestão econômica e inflação de alimentos. O governo agora estuda medidas para baixar o preço da comida e o agro teme intervenção nos mercados. Você vai ver também que o combustível vai ficar mais caro a partir de hoje, sábado. Aumento de ICMS e reajuste pela Petrobras acendem alerta no agro e já incomoda caminhoneiros. Banco Central eleva a taxa de juros para mais de 13% ao ano no Brasil e novas altas seguem no radar. No cenário internacional, Trump prevê tarifas contra México e Canadá, como as primeiras da nova era de guerra comercial. As commodities agrícolas reagem a este cenário. E na Argentina, Milei reduz o imposto de exportação. O agro do Brasil deve sentir efeitos dessa nova onda na economia do país vizinho. Você vai ver tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. Uma pesquisa da Genial Quest revelou nesta semana que a popularidade do governo está em queda. O levantamento indicou a aprovação do trabalho do presidente Lula caindo para 47%. Esse é o menor patamar, pelo menos desde fevereiro de 2023. A gente também pode ver que o percentual dos entrevistados que desaprovam Lula é maior do que o percentual daqueles que aprovam. Uma outra pesquisa, também divulgada nesta semana, desta vez pelo Poder Data, revelou um cenário mais desafiador para o governo. Apenas 42% dos entrevistados declararam aprovar a gestão petista, menor aprovação desde o início do mandato. E entre os principais motivos citados pelos entrevistados para a desaprovação do governo está a alta dos alimentos. O governo veio a público nas últimas semanas com medidas para baratear a comida. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, por exemplo, falou em intervenção no mercado em uma entrevista que ele deu. Mas depois de críticas, voltou atrás e descartou intervenções. Agora, o ministro da Agricultura aponta a redução no imposto de importação de alimentos como uma alternativa. Vamos conferir. Não é uma medida para importar alimento, para afrontar a agropecuária brasileira de jeito nenhum. Mas pontualmente, se tiver pontualmente... Se tiver pontualmente, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A taxação das exportações é outra medida, só que agora ela está sendo defendida por integrantes do Partido dos Trabalhadores junto ao governo. Isso foi o que revelou uma reportagem da Folha de São Paulo. Segundo o partido, seria a única medida com potencial de reduzir rapidamente o preço dos alimentos, ou seja, taxar as exportações é o que defende o PT. A reportagem também diz que o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que a proposta não teria chance de prosperar. O presidente Lula disse em entrevista que não vai colocar helicópteros para vigiar fazendas e nem vai tomar medidas extremas para reduzir o preço dos alimentos. Vamos ver. Faço questão de dizer para vocês, eu não tomarei nenhuma medida daquelas que são bravata, sabe? Eu não farei cota, eu não coloquei helicóptero para viajar a fazenda e prender boi, como foi feito no tempo do Plano Cruzado. Eu não vou estabelecer nada que possa significar o surgimento de mercado paralelo. Vamos saber, então, quais medidas o governo pode tomar, porque ele está mirando na inflação do alimento, mas ele pode acertar no agro. A gente convidou o Alan Gani, que é economista e comentarista da Jovem Pan, para essa análise. Seja muito bem-vindo, Gani.
Olá, Kellen, é sempre um prazer falar contigo e com toda a audiência da Jovem Pan. Muito obrigada. Gani, o governo está focado no preço da comida como uma saída para tentar melhorar a popularidade que está em queda. Se o preço da comida cair, a popularidade volta a subir ou não é tão simples como isso? Olha, não é tão simples como isso, porque não é só um processo de inflação de alimentos que tem penalizado a popularidade do governo. É claro que isso pesa bastante, mas há também inflação de serviços, né? Então, sei lá, dentista, médico, cabeleireiro, escola, tudo isso são serviços, né? Além do que também tem todo um aspecto de segurança pública no país, mas evidentemente que um pedaço dessa impopularidade, agora maior, né, do que a popularidade, se atribui sim de fato à inflação de alimentos. Bom, essa inflação de alimentos é onde está a atenção do governo. Agora, vale a pena a gente olhar com mais detalhes e quero saber o que você acha sobre os gastos do governo, porque quanto mais se gasta, mais se aumenta a inflação. E o governo, inclusive, na presença do presidente Lula, ou seja, na pessoa de Lula, disse que o ajuste fiscal não é necessariamente uma prioridade. Será que olhar para a inflação de alimentos não é ser míope em relação a qual o problema principal na gestão econômica do país hoje? Ellen, você tocou num ponto crucial, porque a inflação que está sendo gerada hoje no país, ela está muito ligada à questão fiscal. O Banco Central não reconhece isso publicamente nos seus comunicados, isso mesmo com Campos Neto, mas de uma maneira indireta, lendo bem ali nas entrelinhas do comunicado, a gente, juntando as partes, a gente conclui que a inflação está muito ligada à parte fiscal. Por que que eu digo isso? Porque o governo ele tem buscado o crescimento econômico através do aumento do gasto público. É aquilo que a gente chama de impulso fiscal. Então, o que seria isso? Isenções fiscais, aumento do próprio gasto, como obras, políticas de transferência de rendas para classes que vão consumir mais, subsídios, enfim. Então, tudo isso, todo este pacote induz a demanda agregada do país, né? Aumenta essa demanda agregada do país de uma maneira artificial. E aí a demanda cresce acima da capacidade de oferta do país, de produção, que basicamente ela no curto prazo está dada, né? Você não consegue aumentar a infraestrutura da noite para o dia. Então isso ocasiona o quê? Pressão nos preços. Além disso, o gasto público piora, né? O endividamento, eleva o risco e tudo isso vai para preço. Vai para preço do dólar, porque o investidor fica com medo. Ele fala, opa, peraí, está aumentando a probabilidade, né, de calote da dívida pública. Não digo agora, mas aumentou o risco, aumentou essa probabilidade. Corro para uma moeda forte, corro para o dólar, aumenta o preço do dólar. Só que quando sobe o dólar, pega em toda a cadeia produtiva do agronegócio. O fertilizante ficou mais caro, uma matéria-prima, um insumo ficou mais caro, um equipamento, etc. Isso é repassado, evidentemente, no preço e aí encarece o alimento. Portanto, o governo tem a sua parte de culpa, sim, nessa inflação de alimentos, dado o elevado gasto público ligado aí a uma fraqueza do ponto de vista fiscal. Bem, dentro desse contexto que você coloca o câmbio, né, a desvalorização do câmbio como um dos fatores que leva a inflação para um patamar mais alto e corrói o poder de renda da população, há uma tentativa do governo de endereçar um problema que hoje ele está chamando a atenção para a inflação dos alimentos. Ao tentar baratear o preço da comida, o governo pode acertar em cheio na competitividade do agro? Em outras palavras, aprovar alguma medida, como a defendida pelo PT, por exemplo, de taxar as exportações agrícolas? Veja, se for nessa direção, vai ser desastroso para o agro e para a sociedade brasileira, né? A interferência no preço é o pior remédio que você pode ter para combater a inflação. Isso já foi, inclusive, testado do ponto de vista empírico. Isso aconteceu no Brasil. A gente teve amostra disso durante o governo Sarney e foi um desastre. A gente acabou indo ali para uma situação de escassez. Durante o governo Dilma, não necessariamente em alimentos, mas em outros preços, energia, gasolina também, houve ali interferência em preços e também foi uma política muito ruim, né? E depois trouxe problemas para o setor, trouxe problemas de crescimento econômico e sem dúvida nenhuma teve que aumentar o preço lá na frente, né? Acabou só jogando o problema para frente e aumentar uma maior
magnitude. Por que eu digo isso? Porque o preço, né, ele é um preço de equilíbrio. A partir do momento que o Brasil está inserido numa economia global, Kelly, a gente tem lá o preço do mercado internacional. Se a gente tentar colocar uma tributação, né, para que esse preço fique mais barato internamente em relação aos preços externos, né, eu estou desincentivando o setor exportador. E aí eu tenho um problema. Qual que é esse problema? Ao desincentivar esse setor exportador, talvez caia a produção, caia a oferta, né? E com menos oferta, o que acontece? O preço sobe. Além do que, desincentivando também o setor do agronegócio, você gera menos renda, você gera menos emprego, você gera menos arrecadação para o governo. Então você tem que deixar o preço flutuar. Da mesma maneira que o preço de exportação é mais elevado, ele pode encarecer alguns produtos aqui, é verdade, mas a gente, consumidor, a gente também é importador, né? A gente também é beneficiado por uma série de produtos importados. E no agregado, o setor com preços competitivos na exportação traz negócios para o país, traz desenvolvimento econômico. Pelo menos é o que diz a teoria econômica. Perfeito. Para a gente fechar, Gani, o ministro da Agricultura disse que é uma opção eventual reduzir imposto de importação. De maneira seletiva, isso causaria que tipo de efeito? Por exemplo, chegou-se a falar que esse imposto incidiria sobre o milho. Se tiver o menor imposto de importação sobre o milho, como é que fica o milho do agricultor que já se preparou para semear, que está contando com um preço de mercado livre? Qual é a sua visão? Pois é. Se essa redução do imposto de importação ela for generalizada para todo mundo, né, para toda a cadeia produtiva do agronegócio, for bem comunicada, dá tempo para os agricultores se prepararem, é altamente positivo. Mas aí eu estou falando que é algo geral. Quando eu escolho quais setores terão ali um imposto de importação, Kelly, é um problema. Por quê? Porque qual é o critério que eu estou escolhendo? Será que são setores mais produtivos ou é um critério político, né? E aí eu acabo premiando. E ao premiar, eu gero ineficiência. Então, isso não é uma boa, né? Essa redução pontual e escolhendo os setores. Isso não é legal. Não é nada bom, a gente vai continuar muito atento porque é um temor do setor agro que haja alguma intervenção no livre mercado. Alan Gani, economista e comentarista da Jovem Pan, volte sempre, obrigada pela companhia. Um grande abraço, volto com prazer. Até a próxima. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou nesta semana a taxa básica de juros do país. O aumento realizado nessa primeira reunião do ano foi de 1 ponto percentual e elevou a Selic para 13,25%, maior patamar desde 2023. Essa foi a primeira decisão do Banco Central depois que Gabriel Galípolo, indicado de Lula, assumiu a presidência do Banco Central. O comitê já prevê um novo aumento dos juros desta magnitude na próxima reunião do Copom. O Banco Central dos Estados Unidos decidiu manter a taxa de juros por lá na faixa de 4,25% a 4,5%. A decisão foi unânime e interrompeu uma sequência de 3 cortes consecutivos. Nesta semana, a cotação do dólar ficou abaixo de R$ 6,00, cotada ali ao redor de R$ 5,85. Para o economista André Perfeito, essa queda é reflexo do aumento da taxa de juros aqui no Brasil. Vamos conferir. A tendência da moeda norte-americana é perder contra o real ao longo dos próximos semanas, né? Devido justamente à dinâmica da taxa de juros no Brasil. A gente tem o efeito cumulativo de uma Selic que vem subindo há algum tempo na esteira da contramão, por assim dizer, do resto do mundo, né? O mundo está cortando juros. Os países emergentes, por exemplo, essa semana mesmo a gente teve o corte de juros na África do Sul. Isso tudo aí sugere e coloca mais atenção e atratividade para o real, né? Começa a ficar, vamos dizer assim, caro ficar vendido em reais, ou seja, né, pagar tantos juros, mas tantos juros, que o investidor que queira montar uma posição apostando na queda, tem que imaginar que a queda tem que ser muito forte, dado o patamar de retorno que você tem só
no pagamento de juros no Brasil. Isso tudo aí deve conspirar para um fortalecimento da moeda brasileira, mas lembrando que a gente está num ambiente altamente volátil. Tem uma discussão toda a respeito do Trump, de tarifas, e também a respeito do Brasil tem uma discussão fiscal que não está propriamente equacionada. Isso tudo deve trazer esse tipo de tensão, mas, outra vez, né, o efeito do cumulativo dos juros tem seu efeito sim, e isso daí deve apreciar a moeda brasileira. Muito obrigada, André Perfeito. Os combustíveis aqui no Brasil devem ficar mais caros a partir de hoje, 1º de fevereiro, em função do aumento do ICMS. No fim do ano passado, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, determinou um aumento do ICMS cobrado sobre a gasolina e o diesel. Segundo a Rayon Consultoria, com a alta do imposto estadual, a expectativa é que a gasolina ao consumidor final tenha um aumento de 9 centavos, com a nova alíquota de imposto significando R$ 1,47. No diesel, o impacto deve ser de 5 centavos, com a nova alíquota de ICMS representando R$ 1,12. Neste sábado, também vai começar a valer um reajuste de preços do óleo diesel. A Petrobras anunciou uma alta do combustível em 22 centavos por litro nas refinarias. Vai lembrar que no ano passado a Petrobras não realizou a alta de preços para o diesel, que estava defasado em relação ao mercado internacional. Em entrevista nesta semana, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a estatal não vai fazer nenhum tipo de peripécia em relação ao preço dos combustíveis. Essa alta no preço do diesel, motivada pelo aumento do ICMS e agora também o reajuste da Petrobras, deixou os caminhoneiros em alerta e eles temem impactos na cadeia de transporte rodoviários. Os trabalhadores autônomos de transporte de cargas deverão se reunir no próximo sábado, dia 8, para discutir essa preocupação com a alta no preço de combustíveis. Vamos analisar agora a tendência de preço de combustível. Afinal de contas, estamos colhendo a maior safra de soja da história. E óleo diesel é um dos principais formadores de custo de produção. Vai vir nova alta enquanto a gente colhe a safra de soja e se prepara para plantar o milho? Eduardo Melo, Rayon Consultoria, está conosco para essa e outras informações. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kelly, mais uma vez pelo convite para participar aqui do programa. É uma honra ter você conosco e a primeira pergunta é: nós tínhamos uma defasagem do preço do diesel em relação ao mercado internacional. Petrobras anunciou mais de 20 centavos de reajuste, somado agora à alta do ICMS. Temos ainda um diesel defasado a ponto de ter um novo ajuste de preço nos próximos meses? Kelly, eu acho que é importante a gente fazer uma análise de como que a gente começou o ano, né? A gente começou o ano com um câmbio muito depreciado, ultrapassando os R$6, e a gente viu, principalmente com a posse do Donald Trump, às vésperas, né, da posse do Donald Trump, um barril de petróleo que realmente se valorizou bastante, acima de 80, 82 dólares o barril. Isso acabou pressionando, né, ou seja, fazendo com que os preços aqui no Brasil eles ficassem defasados em relação aos preços internacionais. Tá? Essa defasão, falando especificamente do diesel, ela chegou a ser calculada pela gente aqui uma diferença na ordem de 60 a 70 centavos de diferença, ou seja, 70 centavos mais barato do que o mercado internacional. E isso quer dizer que a gente ainda tem espaço, olhando para essa comparação com o mercado internacional, para o diesel subir se a Petrobras desejar colocar em prática a paridade de preços internacionais. Mas o que aconteceu logo após, né? A gente, nas cotações atuais, principalmente, a gente acabou sendo beneficiados, assim pode dizer, com esse recuo do câmbio. O câmbio já começa a ser negociado aí ao redor dos 5,80 e o barril de petróleo, após a posse do Donald Trump, seu discurso mais desenvolvimentista, favorável à indústria do petróleo, principalmente americana, isso fez com que os preços do barril de petróleo recuassem ao mesmo tempo que houve uma valorização cambial. Isso tirou essa pressão em cima da Petrobras ao ponto de chegar no nosso número a 25, que é o número que nós calculamos na sexta-feira, quando foi anunciado o reajuste sobre os preços do diesel. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Que o movimento que a Petrobras fez, ela convergiu para a paridade.
Tá? Então, ela acabou, na nossa interpretação, ela acabou aguardando o melhor momento de fazer para aplicar um reajuste mais assertivo e não repassar a volatilidade para o mercado. Muito bem. Então, em outras palavras, o que você está dizendo para a audiência que está aí colhendo soja pelo Brasil ou para os caminhoneiros que nos assistem apreensivos com a modificação nos preços de combustíveis é que, na sua visão, não há espaço, pelo menos em 2025, dado o cenário atual, para novas altas no preço do diesel. A tua questão ela é muito importante, tá, Kellen? Porque assim, a gente não pode... Na verdade, quando a gente analisa a possibilidade de reajuste do preço de combustíveis, a gente tem que analisar, são duas variáveis. Primeiro, acho que o preço do barril de petróleo no mercado internacional e os seus derivados, dentre eles o diesel, tá? Então a gente começa o ano com vários fundamentos sendo preponderantes para que haja uma sinalização de uma estabilidade ou queda dos preços no mercado internacional. E aí eu posso citar alguns fundamentos desses, como a questão do Trump, né, como eu disse anteriormente, o Trump realmente ele é favorável ao aumento da produção, principalmente americana, fez uma sinalização para a OPEP, para que a OPEP ela reduza preços, e isso provavelmente deve ocorrer de a OPEP ela aumentar a produção também, tá? E a possibilidade de haver uma intermediação através do próprio Donald Trump para que haja um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Tá? Então, esses fundamentos, hoje, eles acabam trazendo uma sinalização, como eu disse, de um recuo de preço do barril de petróleo. Por outro lado, componente tão importante nessa equação é o câmbio. O câmbio, a gente terminou o ano com um câmbio super desvalorizado, e agora ele entra numa trajetória ali sendo negociada a 5,80, e fruto também da elevação das taxas de juros, né, aqui no Brasil, que isso acabou favorecendo a nossa moeda. A questão com relação ao câmbio, ele acaba sendo muito incerto, porque a gente vive um ambiente de muita volatilidade, mas eu não sei, o que talvez poderia trazer aí para os combustíveis, talvez um cenário de alta, seria se a gente tivesse realmente uma depreciação do câmbio que pudesse puxar essa curva aí dos combustíveis para cima. Ou seja, do ponto de vista de cenário internacional, há uma condição aparentemente mais favorável para a manutenção dos preços, mas é impossível afirmar que o preço do diesel não vai subir, porque, afinal de contas, tem uma variável aí no meio chamada dólar, que pode interferir diretamente nesse preço, além de uma incerteza em relação à política da Petrobras. Me corrija se não for esse o seu raciocínio, e a gente passa para a próxima pergunta, que é o que o ministro quis dizer com a Petrobras não fazer peripécias. O ministro de Minas e Energia quer dizer algum congelamento de preço de combustível? Eu não entendo que hoje a política de preço da estatal ela seria uma política voltada para o congelamento de preços. Tá? Eu vejo que é muito mais voltada para buscar uma estabilidade de preços ao longo de um período e não repassar as volatilidades para o consumidor, né, para o mercado doméstico. Eu vou dar um exemplo disso. Em 2024, a gente teve o preço das refinarias no diesel, ele é fixo, né? Ele não houve alteração, não houve reajuste ao longo de 2024. E aí a gente pode fazer uma leitura rapidamente aqui para o telespectador, porque, voltando a falar novamente, né, do preço do barril de petróleo e do câmbio, no ano passado, houve uma alta de preços do barril de petróleo, principalmente no primeiro semestre, e que depois esses preços acabaram se dissipando, acabaram recuando ao longo do segundo semestre. Por outro lado, quando a gente analisa o câmbio, a gente começou 2024 com o câmbio aos R$5 e terminou acima dos 6. Se a gente for fazer aqui uma avaliação, é como se fosse uma coisa neutralizando a outra. Certo. E a Petrobras ela foi ajudada, entre aspas, com esse cenário, porque ela não se viu forçada a fazer um reajuste dos preços, porque uma variável acabava compensando com a outra. Então, eu não vejo isso como uma prática de congelamento de preços, até porque, se a Petrobras fizesse isso, eu entendo que seria uma decisão desastrosa, porque quando você fala em congelamento de preços, na nossa avaliação, o congelamento está atrelado a desabastecimento como uma consequência direta. Então, isso seria, na minha visão, um desastre. O outro ponto, só para terminar a minha análise, não vejo como um congelamento. Há exemplo do próprio reajuste aplicado na sexta-feira, que, na nossa avaliação, ela converge para a paridade de preços. Então, assim, ela não segue ali fielmente, digamos assim, né, a paridade.
mas ela, em algum momento, ela busca também não abandonar, não se descolar do que está acontecendo no mercado internacional. Muito claro. Eduardo Melo, sócio-diretor da Rayon Consultoria, obrigada por estar conosco. Volte sempre. Muito obrigado, é um prazer sempre estar com você aqui, com o público telespectador. Obrigada, até a próxima. E depois do intervalo, você vai ver as tarifas contra México e Canadá, que devem ser as primeiras da nova guerra comercial de Donald Trump. Efeitos colaterais no agro, a gente destaca nesta edição. E na Argentina, começa a valer nesta semana a redução de impostos sobre as exportações agrícolas anunciadas por Javier Milei. Isso também repercute no agronegócio nacional e a gente destaca tudo depois do intervalo. Eu te espero. Hora H do Agro, com Kellen Severo. As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão, fungicida da Irrara, com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da Irrara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Para quem quer investir no campo, confiança é essencial. Há 45 anos, o consórcio nacional Massey Ferguson é o consórcio oficial de fábrica com qualidade e segurança para o produtor rural. Com um sistema digital autorizado pelo Banco Central, garantimos o melhor para seu investimento. Consórcio Nacional Massey Ferguson. Invista no seu amanhã hoje. Acesse cnmf.com.br e simule agora. Vender, negociar é um problema para você? Acredita que é um dom ou que tem que enganar pessoas? Nada disso. Vem comigo que eu vou revelar o segredo dos maiores negociadores. Com o meu curso Engenharia da Persuasão, você vai se tornar um grande vendedor. Vai aprender a conduzir as negociações passo a passo, evitar possíveis manipulações mentirosas e, o que é melhor, finalizar as vendas com total segurança. E é claro, você vai aumentar a sua lucratividade através de técnicas imbatíveis da persuasão. Esse curso vai fazer você vender qualquer coisa para qualquer um. Talvez você esteja se perguntando qual o valor do curso. E eu garanto para você, é menor do que o valor da última venda que você perdeu para o seu concorrente. Acesse newcursos.com.br e garanta sua vaga. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O presidente americano Donald Trump voltou a falar sobre as tarifas que pretende aplicar contra o México e o Canadá. A taxação, que segundo o republicano pode ou não aumentar com o tempo, é uma forma de tentar impedir que imigrantes ilegais e remessas de fentanil cruzem as fronteiras para os Estados Unidos. Vai lembrar que na última semana o Trump citou tarifar os dois países dos vizinhos dos Estados Unidos em 25%. Ele ainda avalia se essas taxações irão ou não incidir, por exemplo, sobre o petróleo canadense e mexicano. Sobre a China, Trump disse que estava considerando novas tarifas sobre os produtos do país de Xi Jinping. Vamos saber o que vem por aí com Adriano Gianturco, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC. Gianturco, seja muito bem-vindo. E Trump vai começar a nova era de guerra comercial por Canadá e México? Qual é a sua visão? Olá a todos, obrigado pelo convite. Assim parece, né? É importante lembrar que, do ponto de vista econômico, realmente as tarifas são um jogo de soma nula ou até negativa, acabam prejudicando todo mundo. Os economistas, especialmente os economistas da equipe do Trump, sabem disso. O ponto é, como você muito bem indicou, além da economia, existe uma partida aí geopolítica muito importante. Além da migração, realmente, está entrando muito fentanil, que é uma droga recente, e chegou a matar mais de 100 mil de pessoas, segundo alguns estudos nos Estados Unidos, num jogo entre China, México e Canadá.
não seria a primeira vez se tratasse de uma tentativa de desestabilização, como aconteceu nos anos 80, 90, por exemplo, com a cocaína entrando via Colômbia e Cuba. Agora está acontecendo desta forma. Então, tudo indica que ele quer usar essas tarifas para forçar México e Canadá a controlar mais as fronteiras para que não entre nos Estados Unidos fentanil. Dentro desse contexto, você avalia uma retaliação do Canadá e do México? Se sim, em quais produtos principalmente? É possível, obviamente são duas economias menores, mais fracas que os Estados Unidos, então sabem que caso eles retaliem, vão perdendo mais que os Estados Unidos, mas já aconteceu no passado. Inclusive algumas retaliações muito espertas, muito específicas que o Canadá já colocou contra produtos estadunidenses, por exemplo, no caso de ketchup, no caso de whisky e no caso também de outros produtos, mirando especificamente a produtos que são produzidos em algumas regiões onde o eleitorado é prevalentemente conservador. Então, atacando as regiões, a economia de regiões onde as pessoas votaram principalmente para Trump. Visto que pode ser feito dessa forma, é importante notar que, obviamente, pode ser só um jogo de barganha, de negociação. Lembrando que Trump, no seu estilo, no livro mesmo dele, ele fala isso. O estilo dele de negociação é atacar primeiro, dominar, para depois negociar e chegar, talvez, num compromisso. Dentro desse contexto em que a gente observa um modelo de atuação do Trump, que às vezes é jogar lá no alto para chegar num patamar de negociação que seria o de real interesse, o mesmo modelo deve ser aplicado com a China, porque havia uma expectativa de que ele já no começo faria um anúncio de taxas para a China, não fez na posse, não fez uma semana depois da posse e agora foca em México e Canadá e China, fica em segundo plano. Que sinais isso nos dá? Em algum momento chegou a aventar-se a possibilidade de um acordo entre China e Estados Unidos completamente contrário ao que seria uma escalada da guerra comercial com o país asiático. Muito bem. Os Estados Unidos e Trump sabem que, obviamente, o inimigo de verdade, o inimigo número um, é a China. Evidentemente, não é nem México, ainda menos o Canadá. Mas, obviamente, um osso mais duro, né? É o grande inimigo por excelência, então é bem mais difícil. Eles devem estar, apesar de ter planejado antes, durante a campanha, devem estar planejando isso melhor, também testando o terreno nos bastidores, talvez ver qual o resultado dessas tarifas numa batalha menor vão ter, ou essa ameaça de tarifa, para depois ver como partir para cima para a China, que realmente é o objetivo principal, sendo que, obviamente, por um lado, eles também precisam da economia chinesa, por outro lado, do ponto de vista político, geopolítico, acaba sendo um inimigo. Então, tem que equilibrar esses dois interesses diferentes, em parte do eleitorado, em parte também da parte industrial produtiva do país. Passamos por México, Canadá, China. Para encerrar, o Brasil. Trump voltou a criticar a intenção dos países dos BRICS de se afastarem das transações comerciais usando o dólar e ameaçou de novo colocar tarifas de 100%. O Lula também já disse que se houver taxação de Trump, o Brasil vai retaliar da mesma forma, ou seja, na mesma moeda. Qual vai ser a relação entre Trump e Brasil neste novo modelo de guerra comercial que se avizinha? Essa do dólar é realmente uma das maiores batalhas atuais, né? Porque realmente os Estados Unidos perdessem este papel de reserva mundial, de moeda comercial mundial, perderia muito. E obviamente aí, quando há uma ameaça deste tipo, ele vem com tudo, ameaçando uma tarifa bem maior de 100%, né? Neste caso. O Brasil, no BRICS, teve exatamente esta conversa, não está se conseguindo, não é algo muito simples. É verdade que também a moeda chinesa está aumentando o seu papel internacional. Evidentemente, caso tudo isso aconteça, caso o Brasil escolhesse retaliar, evidentemente se aplica o mesmo raciocínio, se aplica para México e Canadá. Seria algo negativo para as duas economias, mas muito mais negativo para a economia mais fraca. Na verdade, eu diria que não seria nem uma retaliação do Brasil contra uma eventual tarifa dos Estados Unidos. Na verdade, é o contrário. O Brasil é uma das economias mais fechadas do planeta, números à mão, na minha opinião, e eventualmente, o mesmo Trump citou isso é fato, eventualmente, caso ele aumentasse as tarifas contra o Brasil, seria essa uma retaliação contra o velho protecionismo brasileiro. Muito bem. Adriano Gianturco, agradeço demais pela presença. Adriano, que é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, uma satisfação tê-lo conosco. Volte sempre. Obrigado, até mais. Até a próxima.
E agora a gente vai avaliar os efeitos dessa nova guerra comercial para o agro brasileiro com a Pátria Agronegócios. Acompanhe. O que Trump vem fazendo por agora é apenas tentar cumprir com o que havia prometido durante sua campanha presidencial no ano passado. O conflito comercial, ressaltando cada vez mais o protecionismo do produtor interno norte-americano, tem sido a pauta principal quando o assunto são gestões comerciais à presidência dos Estados Unidos. E agora, tentando atacar dois de seus principais parceiros comerciais, no caso Canadá e México, tem gerado até algumas oportunidades ao mercado. A gente observa que do lado do Canadá, a gente tem em especial o mercado de derivados de soja, no caso óleo, ou mercado de óleos vegetais como um todo. O Canadá é um importante fornecedor de óleo de canola em direção aos Estados Unidos. E a elevação dessa barreira tarifária para importar esse óleo vegetal do seu país vizinho acaba favorecendo o mercado de óleo vegetal dentro do próprio território norte-americano. A gente vê, como nessa última sexta-feira, os preços do óleo da soja na Bolsa de Chicago subindo vertiginosamente nessa expectativa com que a demanda local crie esse aquecimento, caso Trump continue a seguir adiante com suas promessas de campanha. Falando do Canadá, porém falando agora do assunto potássio, Kellen, temos algumas preocupações. O outro grande potencial fornecedor em grande escala de potássio no planeta seria a Rússia, que vem sofrendo sanções econômicas do governo passado, de Biden, que até hoje se arrastam por conta do conflito no leste europeu da Rússia e Ucrânia. A ausência ou a falta do KCL canadense entrando em vias norte-americanas e estadunidenses pode sim gerar algum desconforto ou um desequilíbrio nas aquisições dos produtores rurais que vão buscar a fonte potássica no país vizinho, Canadá. Nós não acreditamos que hoje, no atual cenário, Trump consiga reajustar a compra de novo KCL, voltando para uma nova origem, que não seja canadense, eventualmente buscando a Rússia. Acreditamos que na via das importações de fertilizantes, Trump deve sofrer alguns recuos ou novas medidas específicas para esses produtos de alta dependência. Quando o assunto é México, vale lembrar que os mexicanos tomaram quase 40% de toda a exportação estadunidense de milho. A ausência das novas compras mexicanas do milho norte-americano gera sim preocupação ao produtor de milho neste ano em território estadunidense. Porém, a nós aqui no Brasil, assim como ocorreu há 2 anos atrás, ali em meados de agosto até outubro de 2023, aonde o milho brasileiro, por excedente produtivo, conseguiu ser competitivo para a exportação em destino a México, neste ciclo safra, caso o Trump continue avançando com os conflitos comerciais com seus 2 vizinhos, tanto o Canadá quanto o México, poderemos ser sim beneficiados aqui no Brasil em manter essa linha de escoamento do nosso cereal em direção também ao México, um dos maiores consumidores do milho no planeta. Obrigada, Pátria Agronegócio, pelas informações. E começou a valer nesta semana a redução do imposto sobre exportação de produtos agrícolas na Argentina. A medida, que foi anunciada pela equipe do governo do país vizinho, faz parte das principais promessas de campanha de Javier Milei para o setor agropecuário. Em coletiva de imprensa, o ministro da Economia, o secretário de Agricultura e o secretário da Indústria e Comércio de Milei ressaltaram a atual situação do campo, que enfrenta tempo seco, queda no preço das commodities, e disseram que a medida se trata de um sinal aos agricultores. Nesta tela, você acompanha a lista de produtos do agro que vão ter a redução no imposto de exportação até o dia 30 de junho. A soja terá redução de 33% para 26%. O farelo e o óleo de soja, o imposto cairá de 31% para 24,5%. Produtos como milho, trigo, sorgo e cevada terão redução de 12% para 9,5%. O girassol, de 7,5% para 5,5%. Vale destacar que Milei zerou de forma permanente o imposto sobre exportação de produto agro de economias regionais. E agora, mais recentemente, a gente teve um anúncio também da redução da taxa de juros na Argentina. Vamos analisar a macroeconomia, a economia agrícola da Argentina e os impactos para o agro brasileiro. Recebemos para essa conversa Gustavo Segré, comentarista da Jovem Pan. Seja bem-vindo, Segré.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, e recebemos também Eduardo Vanin, analista da Agrinvest Commodities. Seja muito bem-vindo, Vanin. Tudo bem, Kellen? Como é que tá? Muito bem. Obrigada pela sua presença. E a gente começa com você, Segré. Que sinais o Milei está dando com essa medida de redução das retenções, um pedido antigo do setor agropecuário para diminuir as taxas que incidem sobre os produtos que vão para exportação? E devemos lembrar que quando foi imposto essa retenção era por uma falta de recursos para cobrir o déficit fiscal que a Argentina tinha. Para você ter uma ideia, na época a tonelada de soja estava $540 e o produtor argentino recebia na mão o equivalente a $133, $140, um absurdo. Isso é uma modificação agora, mostrando que com o superávit fiscal de 1,8 sobre o PIB em 2024 e um superávit financeiro, após pagar os juros da dívida, de 0,3%, o governo começa a cumprir a promessa de campanha, diminuindo os impostos, nesse caso, as retenções de exportação, que era quando o exportador argentino enviava seu material, seu produto para fora, tinha que pagar por isso para o governo argentino. Está começando a diminuir e vai ser por 6 meses. Se funcionar bem, vai continuar então essa diminuição e provavelmente antes do final do governo Milei, seja até 0% essa retenção. Essa é uma demanda dos argentinos que está sendo atendida pelo governo de Milei e que, na visão de Eduardo, a gente quer saber, gera que tipo de efeitos colaterais para o mercado agrícola? A nossa audiência bem sabe que o Brasil e a Argentina competem em alguns mercados, como, por exemplo, o dos grãos. Que efeito a diminuição das alíquotas das taxas sobre exportação já geram no mercado agrícola, Eduardo? Bom, o impacto maior é para o farelo e para o óleo. Para a soja, provavelmente o impacto é menor. Isso porque a soja da Argentina não compete com a nossa. A soja da Argentina ela é muito utilizada para reservas na China, porque ela tem menos óleo, portanto ela dura mais armazenada. Ela vai concorrer com a soja americana, principalmente a soja embarcada pelo PNW, Portos do Pacífico. Então, para nós, para o Brasil e para os Estados Unidos, não é um bom negócio quando a gente pensa em indústrias. É mais concorrência no farelo e no óleo, porque a ideia é aumentar o farmer selling, que é a comercialização, incentivar o produtor a vender mais. Isso já tem algum tipo de impacto indireto na formação do preço e atinge a competitividade do agro nacional, do agro brasileiro, de alguma forma, Vanin? Temos uma concorrência maior. Os prêmios na Argentina, no FOB, Rosário, já começaram a cair para o óleo e para o farelo. Portanto, você tem uma pressão negativa sobre as margens de esmagamento. A margem no Brasil ainda está boa, mas se continuar caindo o preço, o flat price do farelo e do óleo, a margem vai piorando. Inclusive nos Estados Unidos. Lá eles estão esmagando mais soja e estão tendo uma grande dificuldade de vender o farelo. Portanto, é ruim para todo mundo. É mais farelo no mercado que já tem bastante. Muito bem. Dentro desse contexto que o Segré colocava para a gente, de um superávit fiscal que dá espaço para o governo da Argentina fazer medidas como essa, que eram promessas de governo como redução das alíquotas das retenções, hoje, agora, nesta semana, melhor dizendo, houve o anúncio de redução na taxa de juros na Argentina. De que forma a redução da taxa de juros impactará a economia argentina, gerando efeitos colaterais ao Brasil? Lembrando que a taxa de juros da Argentina ainda está bastante alta, não é, Segré? Está alta, mas eles estão fazendo uma coisa com muita criatividade. Estão colocando a taxa de juros sobre a inflação futura. A taxa diminuiu de 32% para 29%, com uma previsibilidade de taxa de inflação para 2025 de 25%. Ou seja, a taxa passa a ser reais positivas, em termos reais. Até agora era negativa, porque a inflação acumulada para trás era muito alta. Isso coloca uma situação interessante, que é tentar conter, de alguma forma e muito moderadamente, a atividade econômica para 2025 para controlar a taxa de inflação que calculamos até junho deve estar em torno de 1% por mês. Considerando em dezembro de 2023, 25,5% por mês, a queda é realmente
macabra para a inflação e muito boa para a população. Muito bem, interessante essa visão de futuro. E aí, Vaninha, eu te convido a fazer essa análise junto conosco, especialmente para o mercado agrícola, porque muitos dos agricultores, agropecuaristas do Brasil tomam muitas decisões já para 26 e assim por diante, vendendo antecipadamente sua safra. A gente vê uma retirada parcial, ou seja, uma diminuição parcial dos impostos que incidem sobre a exportação da Argentina e um horizonte econômico de melhoria, o que poderia abrir espaço para essa taxa chegar a zero, como há pouco nos disse o Segré. Esse é um horizonte que está na sua análise para a gente tentar antecipar de que maneira uma Argentina mais competitiva num futuro não distante vai impactar a formação de preço e pode já impactar a decisão de hoje agricultores do Brasil? Olha, o mercado da Argentina funciona um pouco diferente. É um mercado muito mais voltado para a industrialização da soja. E é um mercado que opera muito no spot, muito curto. O impacto maior de curto prazo, uma taxa de juros cada vez menor, principalmente na redução da margem geral do agronegócio na Argentina. Inclusive, nós temos RJs, equivalente ao nosso RJ aqui no Brasil, de vários grupos grandes do agro na Argentina, devido à possibilidade de você não conseguir mais fazer o carry trade. Ou seja, você tem a soja do produtor, é normal ele vender a fixar, ele te entrega a soja, o preço fica flutuando. Você pega essa soja, ou processa ela, ou vende ela, esse caixa entra no seu dinheiro, e no passado, com 130% de juros, você aplicava o dinheiro e tinha um ganho financeiro, e não operacional na operação. Agora que o juros é muito menor, então aí a maré baixou e agora os esqueletos começam a aparecer. Enfim, em termos gerais, esse impacto imediato para o agronegócio na Argentina não é bom. Vai trazer um custo menor para o produtor? Provavelmente. Vai fazer ele vender mais? Ainda é uma grande dúvida. E então você tem mudanças que as empresas, as indústrias não estavam preparadas. Nesse momento, eu diria que é negativo para o produtor na Argentina. Interessante. Segré, por que as carnes ficaram de fora desse anúncio, um dos primeiros para o setor agropecuário, de redução de taxas? Imagino que o governo não quer abrir tanto o caixa e soltar tantos recursos, sobretudo porque as carnes já têm mais processo industrial no meio, e isso pode favorecer a competitividade do produto. Quando falamos sobre os produtos que a gente avaliava na tela, observamos que a maioria são produtos primários, sem muita industrialização, salvo quando a gente fala sobre o óleo, por exemplo, ou a farinha, eventualmente. Mas me dá a sensação, pelo que conversei com alguns integrantes do governo Milei, que estão fazendo um teste. 6 meses, diminuição, e vamos avaliar se o resultado fiscal se mantém. Se o impacto na arrecadação não é tão forte quanto parece, continuam com mais uma prórroga desse prazo ou uma diminuição maior, com a possibilidade que, se as coisas não saem do jeito que eles estão projetando, então poderia voltar a subir a partir dos 6 meses. Eu acredito que não vai acontecer uma suba de novo dessas retenções. Muito bem. Aí, Vaninha, pergunta para você, que outras medidas estão no seu radar por parte do governo de Milei, que impacta o agro da Argentina com efeito colateral no Brasil? Imagino que você também esteja pensando lá para frente, né? Olhando num horizonte de 25, 26. Olha, nós temos essa redução por 5 meses. Ela começou essa semana, mas muito devagar. Tem vários detalhes ainda que não foram definidos. E vai começar para valer, imagino que agora, semana que vem, em fevereiro. Então, nós vamos ter fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, nós temos 5 meses de medida. A ideia é zerar os estoques de milho, de soja, principalmente para safra nova. Vai pegar um pedaço também da safra nova, visto que a Argentina começa a colher já em abril, maio já pega fogo, junho também. Eu imagino que o governo quer fazer um caixa maior, até porque a safra não vai ser cheia esse ano, devido ao clima na Argentina que não está bom, e para a tentativa, que eu me lembro muito bem, que era de unificar o câmbio, ter um câmbio só. Para isso precisa de reservas. Enfim, é uma medida para testar o sistema? Mas também é uma medida para você trazer mais dólares de reservas para o país. Então, é uma medida de curto prazo. Esse primeiro semestre é aumento de oferta de óleo de farelo. Segundo semestre, dependendo do tamanho da safra na Argentina, que vai ser menor,
pode daí não ter tanta pressão assim. Então, o agro na Argentina está se adaptando. E, enfim, foram anos em que o produtor foi muito penalizado. O impacto que poderia gerar para o Brasil, de longo prazo, seria uma Argentina voltar a investir mais. Área, sementes. Na Argentina, por exemplo, os produtores não plantam sementes igual aqui no Brasil, que nós temos genética muito bem trabalhada. Lá é normal bolsa branca, que é uma semente que você não sabe de onde veio. Isso tudo devido a essa penalização que o produtor sofre bastante, que é as retenções. 1/3 do valor da soja fica de cara sobre o valor FOB em termos de impostos. Então, é bastante pesado. Tudo bem que o custo de produção na Argentina é menor do que aqui no Brasil, mas, enfim, isso, a gente pegar o parque de máquinas na Argentina é muito mais velho do que no Brasil. Isso mostra que o produtor tem investido cada vez menos. Também dá esse horizonte de oportunidades que você coloca, né? De renovação também da indústria, de incentivo a investimentos, novas tecnologias. Para a gente amarrar a nossa conversa, Segré, a gente tem observado essas mudanças para o ano de 2025 com a chegada de Donald Trump nos Estados Unidos e um alinhamento político e ideológico com o Milei, diferente do que acontece com Lula. De que maneira isso pode colaborar para o estreitamento da relação entre a Argentina e Estados Unidos e gerar algum efeito colateral para a economia brasileira, na sua percepção? Bom, do ponto de vista dessas imitações, o Milei já anunciou que vai colocar uma cerca na fronteira com a Bolívia e muito provavelmente outra cerca na fronteira com o Brasil, na província, o estado de Misiones. Não é muro, a Argentina tem menos recursos que os Estados Unidos, então é cerca com alam farpado na parte de cima, mas não é muro. Claro, a Argentina quer fazer um acordo bilateral com os Estados Unidos, está focado com isso, ameaçou retirar a Argentina dentro do Mercosul, que acredito que não chegará a acontecer se o Mercosul pode negociar uma retração para uma zona de livre comércio, mas fica muito claro que ideologicamente o Milei quer se colocar como se fosse uma filial ideológica do Trump aqui na América Latina, e isso colide de frente com a política brasileira. Nos resultados fiscais, que são políticas, uma retração e outra expansionista da questão fiscal e monetária, obviamente os resultados teremos que esperar. Eu acredito mais naquele que cuida do recurso público, nesse momento a Argentina. Muito bem. E aí, para você, Vaninha, a pergunta: se esse acordo bilateral entre a Argentina e Estados Unidos sair do papel e essa aliança entre Trump e Milei ficar, de fato, mais azeitada, qual o impacto que o agro do Brasil passará a ter? Olha, o impacto eu já sinto aqui. Essas férias, por exemplo, muitos argentinos. A Argentina está ficando cara. Esse é o primeiro impacto. O câmbio lá está valorizando e é uma economia dolarizada ainda. Eu acho que isso torna a coisa muito pesada. Enfim, a Argentina, ela dando certo todos esses ajustes, nós vamos ter uma valorização do câmbio. Para o agronegócio, a grande pergunta sempre é: o produtor argentino vai vender mais soja, mais milho? É isso que nos interessa, porque daí, vendendo mais soja, então nós vamos ter mais farelo, mais óleo no mercado, e isso é pressão sobre as margens. Vendendo mais milho, é mais concorrência para o Brasil. Da mesma forma, para uma mesma janela. A Argentina começa o seu programa a partir de maio, o Brasil começa a partir de julho. Então, a Argentina indo muito bem, fazendo seus acordos, atraindo investimento, câmbio para baixo, e é um custo Argentina maior. É isso que, de imediato, eu consigo ver. Eu tenho 1 minuto para a gente encerrar, e lá no começo dessa edição do Hora H do Agro, a gente tratou de uma ideia aqui do Brasil, de alas do PT, sobre taxação das exportações do Brasil para ajudar o governo a diminuir a inflação de alimentos. Tema que abriu a edição de hoje, e a gente está fechando aqui com a Argentina, que há anos já taxa as exportações, e a gente vê os resultados que são penalizadores para o setor agropecuário. Segré, o Brasil caminha nesta direção da Argentina do passado, que taxou as exportações, ou é só uma ideia aleatória de alas do PT? Eu acho que é uma ideia de alguém que não entende de economia e que pretende, através de um efeito paliativo, resolver uma questão estrutural. A Argentina já chegou a proibir a exportação de trigo e de farinha de trigo na época que o Brasil sentiu isso e teve que abrir a importação dos Estados Unidos, de Canadá.
é ruim, é uma metodologia que para mim não vai funcionar. Mas, se tratando do governo, a gente não sabe o que pode sair daí, né? Vanin, vem ou não vem uma taxação das exportações do agro do Brasil? Olha, pelo amor de Deus, tomara que não. Mas isso só me mostra uma coisa, tá bom? O governo não tem nenhuma vontade de reduzir gastos. Então, esse é o grande pepino. É isso que é necessário, e não subir impostos. Olha o tanto de impostos que nós já temos. E o sucesso do agronegócio brasileiro só é por isso, porque nós não temos nenhuma tarifa direta na exportação de grãos. Portanto, isso nos coloca em pé de igualdade com qualquer país exportador. É isso que faz do Brasil, do agro, o sucesso que é. Começar a colocar tarifas, a gente já sabe para onde que isso vai. 5% é de começo, e a conta do governo nunca vai fechar. Portanto, passou o boi, passou a boiada. Extremamente perigoso. O Brasil, como nação, tem que estar extremamente de olho no Congresso, não é nem no governo, isso tem que passar no Congresso. Então, a nossa pressão tem que ser sobre o Congresso. Isso pode ser o começo de uma história extremamente desastrosa. Isso não pode passar. Muito bem, muito obrigada a vocês por essa entrevista, por essa análise. Gustavo Segré, comentarista da Jovem Pan, volte sempre, um prazer recebê-lo. O prazer foi meu, até a próxima. Eduardo Vanin, analista da Greenvest Commodities, da mesma forma, uma satisfação tê-lo conosco, volte sempre. Obrigado a todos, grande abraço, até a próxima. Até a próxima. E o preço do café na Bolsa de Nova York atingiu nesta semana um recorde, renovou o recorde. Aqui no Brasil, o valor pago ao agricultor também está nos maiores patamares da história, com a saca sendo negociada por mais de R$ 2.500, segundo o CPEA. A disparada de preços ocorre por conta de problemas climáticos que atingiram a safra aqui do Brasil. Também Vietnã, importante produtor da bebida. A alta do dólar colabora para esse cenário, junto com o consumo aquecido. Nesta semana, a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, indicou que a safra de café deve cair 4,4% aqui no Brasil, com uma projeção de mais de 51 milhões de saca. Representantes do Ministério da Agricultura já sinalizaram a perspectiva de que os preços vão seguir sustentados ao longo dos próximos meses. E agora eu tenho um recado para você. Com perdas significativas na produtividade, o bicudo do algodoeiro tem se tornado um grande desafio para os produtores. E nesta temporada de caça, anteceda os danos nas estruturas florais com Chaser, o multipragas mais completo para proteger a produtividade das suas fibras. Chaser paralisa o ataque do bicudo, impedindo a alimentação, e ainda é uma ótima ferramenta para o manejo de resistência contra a praga. Com alta eficiência de controle também para o ácaro rajado e o pulgão, Chaser ainda atua como fungicida para o controle da ramulária. Faça as pragas do algodão temerem a temporada de caça de Chaser. Acesse rara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e saiba mais. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara, agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.